Olha só, gente, o texto que nós acabamos de ler, que Márcio Filho acabou de ler, ele faz uma conexão com Eclesiastes 7, versos 2 ao 4, que fala o que é melhor, né? Não quer dizer, às vezes as pessoas lêem esse texto de Eclesiastes, capítulo 7, e quando lê ali que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, isso fica mal interpretado, mal compreendido. Não quer dizer que é bom estar num velório. Não quer dizer que é agradável estar numa casa onde há luto. Mas que é melhor no sentido de que num velório, num local onde nós vemos ali exposto a brevidade da nossa vida, o quanto a nossa vida pode ser breve, o quanto nós precisamos avaliar, o quanto nós precisamos analisar e ver que a nossa vida, ela não é longa, a nossa vida ela não tem uma segunda chance depois da morte, né? Não existe uma segunda chance. Morreu, então vai reencarnar novamente até fazer com que aquele espírito evolua até o ponto de ele estar bem evoluído e então não cometer erros mais. Não é isso. O autor da carta aos Hebreus fala que ao ser humano está simplesmente para que o ser humano entenda que o homem ele vai viver uma vida, morrer e depois disso vir o juízo. Ou seja, a ordem dos fatos é essa: nasce, vive, parte e depois disso o juízo, ou o julgamento, ou aquilo que nós temos na Bíblia que é o tribunal de Cristo. Então nós entendemos que quando Eclesiastes ou Salomão, no livro de Eclesiastes, fala que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete, nós entendemos que aquilo não é bom e nem agradável, mas é melhor. E o que a gente entende então? Tristeza nem sempre é bom ou agradável, mas às vezes é melhor do que a alegria até. É interessante a gente pensar nisso. Tem hora que a tristeza produz resultados mais benéficos, conforme o texto que acabamos de ler, do que a própria alegria. E entendemos que a alegria faz com que nós venhamos celebrar aquele momento e normalmente a gente olha para fora, né? A gente olha para a festa, a gente olha para as coisas que estão acontecendo. E a tristeza, ela nos obriga a refletir. A tristeza nos obriga a olhar para dentro. A tristeza nos obriga a olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas negligências, ao ponto de entendermos que existem pessoas que aprendem mais. E aí eu acredito que muita gente vai concordar comigo, porque se até aqui algumas coisas não estão de acordo, mas existem pessoas que aprendem mais em 6 meses de dor, de sofrimento, de tristeza, do que 20 anos ou em 20 anos de conforto. Eu acredito que, se todos não concordarem, eu acredito que a maioria concorde comigo. Às vezes vai existir situações em que vai te colocar num deserto, numa dor, numa tristeza, que você vai aprender mais naquele período, que seja ele 6 meses, do que, às vezes, 20 anos de vida num conforto, em situações que não te colocaram para refletir. E aí a gente começa, então, a aprofundar nesse assunto do propósito da tristeza, e a gente vai vendo que tanto a alegria quanto a tristeza são necessárias, mas que, às vezes, a alegria faz com que nós venhamos celebrar, sem dúvida, mas ela permite que a gente olhe apenas para fora, parece, para as coisas que estão acontecendo, enquanto que a tristeza nos obriga a refletir, nos obriga a olhar para dentro, e é exatamente aí dentro de você, é o lugar onde Deus mais gosta de trabalhar. Então observa, eu não estou convocando um exército para ser triste, não é isso, mas eu estou simplesmente convocando um exército para entender que quando
houver uma tristeza, e essa tristeza não for um remorso, né? Não for algo que o mundo colocou em você, mas que Deus permitiu na sua vida, é como o Márcio Filho disse: se Deus permitiu essa tristeza na sua vida, é para que você seja obrigado a refletir, olhar para dentro de si mesmo, avaliar o que fez, o que deixou de fazer e o que pode ser melhorado. Gente, assim, sem dúvida nenhuma, eu digo com toda convicção que os momentos de dor, os momentos de tristeza que nós passamos, né? E eu falo com você que está na internet, que participa conosco, os momentos de dor, de tristeza, de rejeição, de injustiça que nós passamos de 6 anos para cá, nos fizeram crescer muito mais do que 40 anos no conforto de apenas ouvir, crer e não entender o que está sendo falado. E é isso que é interessante, porque quando a gente lê a palavra e a gente traz ali uma interpretação para aquilo que acabamos de ler, e mais do que a interpretação, colocamos a nossa própria vida como exemplo do texto que lemos, aí fica mais fácil de entender. Então, nós precisamos entender que a tristeza, a dor, o deserto que nós entramos, e a rejeição que sofremos, o descaso, né, a injustiça por parte de queridos, amigos, pessoas próximas a nós. E isso fez com que nós crescêssemos mais, muito mais do que nós crescemos durante 40 anos, simplesmente parando, assentando em bancos para ouvir palavras, cultos, pregações que não entendíamos, mas éramos obrigados a apenas crer. Somente crer naquilo que às vezes você não tinha condição, capacidade de entender, e é isso que continuam, né? Pedindo para que as pessoas façam. Se você não entende, não procure entender e não questione, apenas creia. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Isso não é o que Deus quer para os seus filhos. Não é, porque senão Atos 17 não estaria na Bíblia. Quando Paulo estava pregando ali naquela cidade, naquela região de Bereia, aquelas pessoas que ouviam Paulo, eles simplesmente questionavam através dos escritos, através daquilo que já havia sido escrito pelos profetas no Antigo Testamento, e Paulo pregando, Paulo falando, e eles procurando saber se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo, e também se eles tinham condição de entender o que Paulo estava falando. Se você, às vezes, não entende algo, não simplesmente, você não tem que crer em algo que você não entende, né? Eu não estou dizendo que nós temos que entender a Deus, mas nós temos que compreender a palavra. Nós temos que a palavra, ler um texto como acabamos de ler e pensar assim: que tristeza é essa? O que eu posso aprender? Quais são as lições que eu posso aprender através dessa tristeza que Paulo está falando aos Coríntios? Primeiro, nós temos que entender que essa tristeza revela quem nós realmente somos. E eu tenho certeza que na alegria dificilmente você revela quem é, mas na tristeza você vai se revelar. Por quê? Porque é nesse deserto, é nessa dor, é nessa tristeza e às vezes na angústia que Deus revela o coração do ser humano. Na maioria das vezes é no deserto que o coração do ser humano é revelado. E em segundo lugar, a lição que a tristeza nos traz é: nos aproxima mais de Deus. E eu repito, esses últimos 6 anos talvez tenha sido, eu não digo para todos, mas para a grande maioria, esses últimos 6 anos talvez tenha sido os momentos em que Deus teve como terreno fértil na sua vida para você ler mais, para você orar mais, para que Deus pudesse agir mais na sua vida. Por quê? Por causa do deserto, por causa da dor, por causa da separação, por causa da rejeição, por causa às vezes de uma traição, né? Daqueles que você pensava que seria seus amigos até o fim, de repente surge ali uma traição naquela amizade, né? E em terceiro lugar, uma das lições que a tristeza
segundo Deus, pode nos ensinar é que ela produz transformação. Gente, tristeza sem transformação é tristeza segundo o mundo. Tristeza que não gera transformação é tristeza do mundo. E nós vimos aqui que a tristeza segundo o mundo produz morte. Não é da tristeza que o mundo produz que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da tristeza segundo Deus, que não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação. Então nós temos que entender que a tristeza segundo Deus produz transformação. E a tristeza, segundo Deus, nos faz abandonar o pecado, nos faz crescer, nos faz amadurecer e depender dele. Gente, se a tristeza, segundo Deus, nos faz isso tudo com a gente, então ela é boa, ela é salutar, ela é necessária. E quando isso acontecer, não simplesmente a rejeite, mas procure em Deus o que Deus tem para que você aprenda, dentro dessa tristeza, dentro dessa angústia, dentro dessa dor, dentro desse deserto, o que Deus tem para você aprender de dentro disso. Então, quando a gente chega até aqui e a gente aprende que a lição, aquilo que a gente pode aprender é revelar-nos, ou seja, Deus permite que nós nos revelemos, né? E que nós possamos revelar quem realmente somos. A tristeza revela quem nós realmente somos. A tristeza nos aproxima de Deus e produz transformação. Nos faz crescer, abandonar o pecado, amadurecer e depender mais dele. E aí a gente chega ao final dessas poucas palavras dizendo que talvez daqui para frente eu não vou achar tão ruim mais sentir tristeza. Talvez eu diga, eu não vou achar tão ruim mais quando eu sentir uma tristeza, segundo Deus, que é uma tristeza para arrependimento, que era uma tristeza para transformação, que é uma tristeza para revelar quem eu realmente sou. Então por que eu vou me entristecer com a tristeza, segundo Deus? Então é isso que nós temos aqui hoje para nós refletirmos, né? Que é o tema do G100 dessa quinta-feira. Eu não sei se alguém tem aí um comentário, algo a fazer sobre isso, né? Se a tristeza, segundo Deus, faz com que nós busquemos mais a Deus, nos aproximemos mais de Deus. Quem mais? Quer falar alguma coisa? Joel. Traz reflexão seguida de transformação. Ei, no céu não haverá tristeza. Você viu? Fala de novo aí, Joel. A tristeza traz reflexão. Ela nos traz a reflexão, né? Se for uma reflexão que segue depois da reflexão vinda de uma transformação, a gente se aproxima mais de Deus. E se a gente se aproxima mais de Deus, a gente tem mais chance de ir lá para o céu. E vale lembrar que a Bíblia nos diz que lá no céu não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá dor. O nosso corpo será incorruptível. A gente vai receber um corpo de glória, livre dessas emoções ruins. Vai ser só alegria. Amém. É isso aí, ó, muito bom. Não vai haver dor, não vai precisar de tristeza, porque não vai haver erros, né? Para serem corrigidos. Mais participações? E aí, Ricardo? Você não quer saber de tristeza. Só quero alegria. A tristeza te fez crescer? Olha aí. Pronto. Tristeza faz crescer, gente. Tristeza, dor faz crescer. A tristeza veio, mexeu comigo. Lembra, eu te falei que eu era um cristão fraco, onde as pessoas contrapunham Jesus e eu falava, não compensa discutir. E eu me tornei o cara que vai discutir. Então, depois da tristeza, depois do processo, eu sou o cara que não deixo uma mentira ter relevância. Se eu sei da verdade, eu me contraponho. É o que eu te falei.
eu me tornei um cristão digno. A tristeza fez isso comigo. Aí, então nós estamos vendo aí que tristeza, gente, nem sempre é ruim. Lógico, a depressão, essa coisa patológica, isso é péssimo, é horrível. Mas aquela coisa que te coloca a pensar, leva você ali pro fundo do quintal, né, irmão Lázaro? Vai lá no galinheiro, fica lá pensativo, manda ele se falar, o que você tá fazendo aí? Eu tô triste. Tô com a tristeza segundo Deus. Ah, tá bom. Não é do mundo não, né? Aí ela vai pra dentro, tá bom. Meu marido tá refletindo, né? Da vida. E aí, Márcio? Igual na minha vida, quando eu aceitei Jesus, eu tava passando um período triste na vida, né? E quando eu aceitei, o irmão Zac me falou uma coisa. Na época, pra mim não fez sentido na hora, né? Tipo assim, foi a melhor decisão da minha vida, né? Hoje eu tenho essa consciência que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tipo assim, hoje eu venho pra igreja, feliz, alegre. Hoje temos tristeza sim, mas a tristeza nós agarramos em Deus. É mais leve, é mais tranquila. No mundo, a tristeza lá, ela é desespero. A gente fica desesperado, não sabe para onde correr, fica angustiado. E procura outros caminhos. Aqui em Cristo, só temos um caminho, que é Deus, Jesus, é a segurança que nós temos. Ficamos seguros na tristeza. É isso aí, Márcio. Ó, muito bom, muito bom. É isso aí, essas participações, elas enriquecem, né, o texto, aquilo, o contexto e aquilo que nós acabamos de dizer. Nós começamos o culto pensando assim, não vem me falar de tristeza. E agora a gente já entendendo que as tristezas que vêm para nos fazer crescer. Ou seja, olhe para esses momentos de dor como algo precioso, né? Olha para a dor, para o problema, para a tristeza, como uma pérola, né? Dentro ali de uma ostra, né? Aquela pérola é um problema, é uma tristeza para aquela ostra, não é ou não é? Não é assim que se forma a pérola? Um incômodo? Então, não é isso, não é um incômodo? A pérola não é formada através de um incômodo, um grão de areia, tá incomodando, tá triste, tá dor, é deserto. O deserto da pérola é um grão de areia só, e fica lá chorando, chora, 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 até formar o quê? Uma das coisas mais valiosas do mundo. Então olha para a dor como isso. Você olha para aquele grão de areia que está te incomodando, está te entristecendo. Você fala assim, esse grão de areia vai virar pérola. Eu vou extrair dele tudo que eu posso, porque eu sei que Deus vai me fazer crescer através desse deserto. Irmão Lázaro. O próprio Jesus ali no Getsêmani sentiu tristeza. Tristeza. Aí o Pedro também, depois de ficar valente, falar que ia até a morte se fosse preciso. Quando Jesus falou para ele assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantou, ele lembrou. Ele chorou, se chorou foi de tristeza. Tristeza. Com certeza. Refletindo no erro que ele cometeu. No erro que ele cometeu. Então, quer dizer, aquilo ali, se alguém chegasse em Pedro, se eu fosse amigo de Pedro, fala, Pedro, fica triste não, você estaria tirando dele a oportunidade dele refletir no erro que ele cometeu. Por isso que tem hora que alguém tá triste, tá assim, por que a sua tristeza? Por causa disso e disso. É bom mesmo que você reflita e fique triste por um tempo mesmo. Para quê? Para que essa tristeza possa produzir em você frutos de arrependimento, que a Bíblia fala. Muito boa lembrança, Pedro, né? E Judas também sentiu remorso, porque não tinha como, viu, irmão Lázaro? A Aline tá lembrando aqui. O Judas, ele não teve oportunidade de sentir a tristeza segundo Deus, né? Fala aí sobre Judas. Não, é porque existe uma diferença, né? A tristeza de Pedro trouxe arrependimento. E a tristeza de Judas já foi segundo o mundo, né? Trouxe remorso. Tá vendo a diferença aí entre as duas tristezas? A tristeza segundo o mundo não te leva para a vida e para o arrependimento. Ela simplesmente levou Judas a tirar a sua própria vida, ou seja, levou ele para a morte, né? Então é isso.
Hoje nós aprendemos sobre uma emoção que para muitos é a pior coisa do mundo, mas para nós que estamos aqui em Bela Vista já não é mais. É algo que vai nos fazer extrair da situação algo valioso como uma pérola, né?